Bom dia, adolescentes! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Pois é, eu apareci aqui de novo. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, aqui da Marcas do Evangelho, e estou aqui para ministrar mais uma lição para vocês. Eu espero que vocês estejam aí bem acordados, porque já são 10 horas, né? Bem acordados aí, atentos com Bíblia separada, revista separada, papel, caneta para vocês anotarem, tudo de importante. Espero que já tenham levantado da cama. Se não, vou passar um recado muito importante para vocês. Cheguem mais perto de mim. Chega mais perto. Mais pertinho, é sério, mais perto. Sabe, com o ouvido bem perto. Levanta dessa cama em nome de Jesus. Não assista só na cama não, meu filho e minha filha. Em nome de Jesus. Pega um lugarzinho reservado, tranquilo, mas não tranquilo demais, né? Senta aí na cadeira, fica com sua revista, sua Bíblia para você poder desfrutar de mais uma palavra de Deus. E nós estamos estudando sobre essa revista aqui, ó, falando como viver no mundo à luz da Bíblia. Estamos em lições maravilhosas e hoje na lição de número 11 temos um assunto muito, assim, legal, mas talvez pouco abordado nos nossos dias de hoje e é de muita importância. Então, você aí que não pegou os materiais, fiquem todos apostos. A nossa lição já abre a sua revista aí, lição de número 11, com o tema Honrando o Criador, Cuidando da Criação. O que será que Deus tem nos ensinar nesta manhã com esse tema de lição? Não é verdade? Então, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Não se esqueça, ó, eu esqueci, eu estou pedindo para você não esquecer. Pois é, de curtir o vídeo, compartilhar, você que ainda não compartilhou, amado e amada, em nome de Jesus. Compartilhe aí com seus amigos, seus vizinhos, seus primos, seus tios, com todo mundo, tá bom? Essa aula. E coloca depois, no final da aula, um comentário abaixo sobre a aula. E interage no chat aí, gente. Eu tô aí de olho em vocês, observando cada um que está interagindo. Não esqueça, beba água, hidrate-se. É muito importante. Mas voltando aqui, eu gostaria de chamar aqui uma aluna especial para poder fazer essa primeira parte comigo, fazendo a leitura, fazendo a oração inicial. Então, a gente vai ir para esse bloco com ela, depois a gente volta para a nossa aula, tá bom? Vamos lá, então. Vamos agora chamar uma aluna especial, adolescente. Então, roda aí. A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Ana Sofia e eu estou aqui para fazer a oração inicial e ler a mensagem. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, por eu poder estar aqui, meu Deus. Peço para que o Senhor abençoe esta aula, meu Deus. Use poderosamente a tia Amanda que estará ministrando esta aula, meu Deus. E peço para que esta aula possa alcançar o coração de várias pessoas que estarão assistindo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. A leitura bíblica se encontra em Gênesis 1, 27 e 31. E a mensagem se encontra em Jeremias 27, 5, que é: Eu, com o meu grande poder e com a minha força, criei o mundo, os seres humanos e todos os animais que vivem na terra, e posso dar-los a quem eu quiser. Muito bem, então que alegria ter você aí com a gente participando. Se você também quiser participar, aluno e aluna aí dos adolescentes, fale comigo, fale com os outros professores para poder você fazer uma participação maravilhosa na aula. Mas agora voltando para o nosso tema da nossa lição, hoje falando sobre honrando o Criador por meio da criação, talvez você esteja um pouco de dúvida, mas eu fiz uma pesquisinha bem rápida na igreja, nossa igreja mesmo, Marcos do Evangelho, sobre o que as pessoas falam sobre, eu não falei sobre criação, mas como cuidar da natureza, se acham que isso de fato é importante. Então, alunos e alunas, acompanhem essa entrevista para vocês verem o que o pessoal está dizendo sobre cuidar da natureza. Olha aí. Vitória, vamos lá. O que você me diz sobre cuidar da natureza? Se devemos fazer, sim, como? Devemos. Reciclando lixo, deixando água parada. Agora eu que faço uma pergunta. Corta, tchau. Davi, você acha que devemos cuidar da natureza? Então, mais ou menos. Quer dizer, não, eu acho sim, é importante. É importante para nossas vidas. Por quê? Porque a gente faz parte dela também. Se a gente cuidar dela, a gente tá cuidando de nós mesmos. Beleza. Pai do Senhor, Júlia, tudo bem? Tudo, por quê? Vou fazer uma pergunta para você. Ah, meu Deus, oi. Você acha que devemos cuidar da natureza? Acho. Por quê?
Por que não cuidar? A gente depende dela, ué. Como é que a gente vai desfrutar da natureza se ela tá morta? Ai, puxa meu cabelo. Responde. Música de choro, por favor. João Pedro, tudo bem? Essa é a pergunta para você. Vamos lá. Você acha que devemos cuidar da natureza? Sim, Por quê? porque apesar de tem nas árvores, no caso, que nos trazem oxigênio, principalmente as águas que tem no mar, que elas têm a biodiversidade que traz conosco também várias coisas como o dinheiro que vem do papel, que vem das árvores, e várias outras coisas como também a borracha que vem da seiva das árvores, e etc. Muitas outras coisas. Que é isso? Dando aula aqui, gente, de biologia. Palmas. Valeu, João. Também? Vamos lá, tô aqui com o pessoal da igreja. Tudo bem, Pedro? Pedro, Certo, vou fazer uma pergunta pra Deixa eu você. beber água! Vocês duas que estão aqui agora. Comendo manga, que delícia da árvore da igreja. Vem aqui, Vitória. Gente, aqui. Ô, menina, volta. Volta, vai, volta aí. Eu vou colocar tudo na aula, tá? Vamos lá, a pergunta é... Vamos lá, Rafaela e Evelyn. Vocês acham que nós devemos cuidar da natureza? Por quê? Porque é criação de Deus. Aí, domínio. Vem você, Matheus! Valeu! Muito! Quê? Manga da natureza. Muito! Manga, porque é saudável. Glória a Deus, amém. E não tem toda época do ano. Muito obrigada, muito obrigada. E, gente, olha só que legal as respostas de todos. Alguns quiseram dar, assim, foram um pouco mais sucintos, mais objetivos, mais práticos. Outros foram um pouco mais profundos, quiseram dar até uma aula de história de biologia, né, João Pedro? E também, ali, finalizando, uma fala que uma das moças que participaram foi assim, é uma fala muito importante. A gente deve cuidar por conta que Deus criou as coisas. E, de fato, esse é o cerne da nossa lição. Deus criou todas as coisas. Deus é o Criador. E o que isso implica? O que isso vai nos influenciar? A gente viu, lemos que Deus ele fez todas as coisas, fez a terra, fez o homem, fez, né, separou todas as coisas. Deus é o Criador. E na Escritura logo inicia, dizendo em Gênesis 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E quando a gente entende isso, toda a nossa visão sobre todas as coisas muda, é sério, muda de verdade. E eu vou te explicar o porquê e o como isso tem de importante para nós, tá bom? Então, o primeiro ponto fala sobre Deus é o nosso Criador. E Deus, sendo o nosso Criador, isso significa que a criação é um ato do Deus Trino, sim, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A criação não é somente do Pai, não é somente obra do Filho ou somente obra do Espírito Santo. A criação é obra de Deus. A criação é uma obra do Deus Trino. Sendo assim, nós precisamos entender que a razão de toda a existência do universo é por conta da criação de Deus, é por conta do poder de Deus. É porque Ele fez e Ele criou todas essas coisas. Vocês que são aqui da Marcos Evangelho estão estudando nas quartas expositivas assuntos que o pastor tem trago sobre o céu, sobre a questão do humanismo, sobre a questão de várias ideologias, como a ideologia evolucionistas, como várias outras visões de mundo, né, que as pessoas têm. Que são totalmente contrárias a Deus, contrárias à palavra de Deus. Então, a gente precisa enfatizar a primeira coisa, de que a Bíblia rejeita todos os pontos de vista naturalistas e evolucionistas contra as suas origens. Por que a gente precisa entender isso? Você vai saber. A gente tem que analisar que todas essas visões como evolucionistas e naturalistas, elas envolvem assuntos como evolução da matéria. Por acaso, durante um período de tempo. É por meio dessa ideia que as pessoas tentam explicar toda a complexidade, olha só, e ordem do universo, que foi tudo formado por meio de matérias que se juntaram, enfim, e gerou todas aquelas coisas. Incluindo
os seres humanos, ou seja, eles colocam que toda a criação, todas as coisas que existem no mundo, inclusive eu e você, foram criadas por conta de uma evolução da matéria. E neste ponto de vista, a matéria é entendida como eterna, ou pelo menos geradora de si mesma. Né? Meio confuso, né? Independente da soberana vontade de Deus. A Escritura rejeita francamente essa ideia. Em segundo, a Escritura também rejeita totalmente a visão panteísta sobre a criação. Neste ponto de vista, panteísmo, né, não há uma distinção crucial entre criador e criação. Ou seja, não há uma diferença. Eles igualam, sim, está no mesmo nível o criador e a criação. Deus e o mundo são essencialmente um. Além disso, o mundo é frequentemente explicado como uma emanação e fusão necessária de toda a realidade, ou único. Isso é a visão panteísta e a Escritura rejeita isso totalmente. A Escritura deixa claro que o Deus eterno e transcendente não será reduzido à sua ordem criada e que a distinção entre a criatura, nós, e o Criador, olha só a diferença, é totalmente negada pelo panteísmo e é fundamental para o ponto de vista cristão sobre o mundo. Em terceiro, a Escritura também rejeita todos os entendimentos dualistas quanto ao universo. No dualismo, há duas substâncias ou princípios distintos e coeternos, dos quais tudo é mais derivado e que são frequentemente vistos como duas forças antagonistas, ou seja, o bem e o mal. Então, eles usam essa visão dualistas para explicar toda a questão de criação. Outra vez, a Escritura mostra com clareza que somente Deus é Deus e que Ele não tem rivais, não compartilhará a sua glória com ninguém. Ou seja, eles acham que existe uma luta, uma força, um poder do bem e do mal. Mas não, existe somente um único Deus. Ou, melhor dizendo, o único Deus que criou todas as coisas. E todas as coisas existem e subsistem por causa dele, para ele e por causa dele. Mas, o que esses três pontos falsos têm em comum? Já parou para pensar? Eu citei aqui, mas o que esses três pontos têm em comum ou outros pontos que são totalmente contrários à questão da criação por Deus? O que eles têm em comum, esses pontos falsos? Pensa aí. Antes que você fale, na verdade, né, você pode falar ali no chat, mas eu já vou falar para você. O que eles têm em comum é o fato de que eles tentam negar o glorioso Deus da criação. O objetivo é negar o Deus por trás de toda a criação. O apóstolo Paulo, ele refletiu sobre esta situação infeliz em Romanos 1:8-32, argumentando que a existência de Deus da criação é manifestada claramente para todas as pessoas, mas devido à rebeldia do coração humano, a verdade de Deus tem sido voluntariamente suprimida e distorcida por todos nós. Em vez de glorificarmos a Deus que nos criou, que nos deu vida, nós temos mudado, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos, a glória de Deus para as realidades criadas. O resultado final é, tristemente, a ira justa, santa e perfeita de Deus que nos sobreveio, devido ao nosso pecado e depravação nessa situação. A única esperança para nós é a soberania de Deus em graça e redenção. Por que eu comecei a falar sobre esses três pontos que são falsos? Por que eu estou enfatizando a questão, como na nossa revista também enfatiza, que Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é o dono da vida? Por quê? Porque é só assim para a gente entender todas as outras coisas. Se a gente não entender que Deus é o Criador, que Deus de fato é o designer por trás de todas as coisas, Deus é o engenheiro, o cientista por trás, nós não vamos olhar as outras coisas de maneira que devem ser olhadas. Somente quando nós enxergamos quem Deus é, nós conseguimos entender o que são as coisas ao nosso redor e conseguimos entender quem nós somos. E Deus, Ele deixou a sua marca em vários lugares. Deus, de fato, Ele é o único Criador. Não existe outro Deus. Muitas pessoas podem dizer o contrário. Olhem só esse vídeo de Eu vou deixar vocês verem quem é uma surpresa, vocês vão saber quem é. Roda esse vídeo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las.
Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade, segurar aqui e falar, ó, está aqui a gravidade. Então elas são transcendentes. E a lista vai. Todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. E Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso. Não somente isso, as pessoas vivem perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral. Tá? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1? Credo, doutor, está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como Ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Isso é É claro que vocês conhecem, né, Adalto Lourenço, já ouviram falar muito sobre ele, principalmente nas quartas-feiras, você que é aqui da Marcas do Evangelho. Deus, 3 em 1. E ele mostra isso em vários lugares, seja nas forças, né, nas moléculas ali de átomos, enfim, em toda na física. Deus, ele é real, Deus é único e, de fato, existe apenas um único Deus. E, de fato, esse é o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Ele, ainda hoje, ele agiu no passado e ainda age hoje. Por causa dele, todas as coisas existem e subsistem. Então, diante dessas verdades, nós precisamos refletir a forma como tratamos a criação de Deus. E a forma como nós tratamos, isso pode honrar ou desonrar a Deus. É por isso que nós temos que entender. E por quê? Talvez você esteja se perguntando assim, tá bom, professora, mas assim, Deus é criador, eu já sabia disso. Mas, de fato, qual a importância da gente, saber sobre como cuidar da natureza, assim, da criação? O que isso vai ter de importante? O que isso tem de importante de eu saber essas coisas? Ótima pergunta, ótima pergunta. Por que é tão importante a gente saber disso? Porque, primeiro, em termos teológicos, como eu falo, a doutrina da criação, a gente entender sobre a criação, isso nos ajuda a identificar, a enxergar o quanto nosso Deus é glorioso, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é magnífico, porque a criação revela o Deus por trás de tudo. A criação mostra, como diz, né, os céus proclamam a glória de Deus, a beleza do universo proclama a glória de Deus. Todas essas coisas ditam e falam e apontam para um Deus glorioso, poderoso, belo, maravilhoso, majestoso. Então, quando nós vemos e observamos toda a criação, toda a beleza que há neste mundo, tudo isso mostra a alguém, a um ser maravilhoso e poderoso para criar tudo isso, para sustentar, para colocar que a Terra se sustente, que haja esse universo, galáxias, estrelas. Olhem só a beleza que há, gente, em todos os lugares. Olhem só como que é a complexidade de embaralhado de células que você tem no seu corpo. Tudo isso mostra, uau, existe de fato um Deus grandioso e poderoso. E Ele deixou a sua marca em vários lugares. Então, quando nós observamos a criação e quando nós entendemos e buscamos saber sobre isso, isso vai nos ajudar a contemplar a maravilhosa a obra de Deus e contemplar o Criador por trás de todas as coisas. E também, quando nós aprendemos sobre a criação, isso nos ajuda a identificar algo sobre nós mesmos. Sim, porque nós entendemos que nós somos criaturas de Deus. E é precisamente porque somos criaturas de Deus, feitos à sua imagem, à sua semelhança, que os seres humanos desfrutam de um papel singular na criação. Ironicamente, quando as pessoas elas tentam viver à parte de Deus, longe de Deus, e negam, né, o Criador,
As pessoas, elas ficam nesses pensamentos, elas descobrem que não podem entender a si mesmas. Elas ficam em dúvidas, quem eu sou, sabe? Aquelas várias perguntas sobre quem eu sou, o que eu devo fazer, para onde eu vou. Nada faz sentido se nós não colocarmos Deus na história. Nada faz sentido se nós não colocarmos Deus como centro. Então, quando nós entendemos sobre a criação, nós como criaturas de Deus, nós entendendo que nós somos criaturas e que Deus é o Criador, nós conseguimos entender mais a nós mesmos. Nós entendemos que nós não somos máquinas, não somos simplesmente seres humanos. Como assim? Mas que Deus nos dotou com valor e dignidade. Nós não viemos de uma sopa cósmica, como dizem, é a teoria evolucionista. Mas, de fato, nós viemos de Deus. E Ele nos dotou com valor e dignidade. Deus nos fez desta maneira. Deus, Ele quis nos criar. Então, e isso, quando nós entendemos isso também, nós entendemos que como criaturas devemos nos sujeitar a esse Deus e viver conforme esse Criador quer. Então, quando nós entendemos sobre a criação, nós entendemos que todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele e por causa dEle. Nós, como criaturas, devemos nos sujeitar às leis desse Criador. Por isso, como nós aprendemos muitas vezes nos sermões do nosso pastor Jairo, por isso que muitas pessoas querem negar de fato a essência de Deus, porque elas não querem se sujeitar a este Deus. Mas é muito bom quando nós entendemos quem nós somos, porque nós entendemos o nosso valor e dignidade diante dele, somente dele nós temos. E nós entendemos o nosso propósito, de onde viemos e para onde vamos. Mas agora, a gente percebe todo esse plano que Deus tem, todo esse emaranhado, tudo que Ele fez, tudo que Ele criou, a gente percebe uma coisa. Se você ainda tem dúvida, você que está assistindo, acompanhando aí, não sei, alguém te convidou, você é um visitante, e falar, tá bom, ok, Deus é criador de tudo, do universo, tá bom. Olha só, vou te falar uma coisa. Deus deixou não apenas elementos que mostram toda a complexidade de tudo, que, de fato, existe um ser criador de todas as coisas. Mas Ele deixou um número por trás de todas as coisas. Tipo, como assim? Sim, Ele deixou um número. E você vai ver no quadro Você Sabia. Acompanhe o quadro Você Sabia para você entender. O que é belo? A pergunta gera divergência de opiniões, uma vez que a beleza é relativa de indivíduo para indivíduo, mas para a natureza e a matemática, a beleza é exata e se encontra na proporção áurea. A proporção áurea pode ser encontrada em vários e diferentes elementos da natureza, sendo aqui na Terra e também no espaço. É um padrão que se repete. Também conhecido como o número de Deus desde que foi descoberta, também está presente no universo da arquitetura, do design e também no mundo das artes. O que é uma proporção áurea? A resposta simples é que se trata de um padrão numérico que se repete em muitas das coisas da natureza. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Veja agora o número de Deus. O número é o representante matemático da perfeição na natureza. Ele é estudado desde a antiguidade e muitas construções gregas e obras artísticas apresentam esse número como base. O número de ouro é representado pela letra grega π e é obtido pela proporção 1.61803399. Mas por que esse número é tão importante? Porque ele representa a perfeição, a beleza da natureza? A resposta é simples, porque ele aparece em quase todo lugar na natureza e nas coisas que consideramos mais belas. No século XIII, o matemático italiano Leonardo Fibonacci estava estudando o crescimento de uma população de coelhos e se questionou a respeito de quantos coelhos teria no final de um ano, se tivesse somente um casal no início do ano e se nenhum coelho morresse nesse período. Ele se surpreendeu ao descobrir que a partir do terceiro mês, a quantidade de coelhos no mês seguinte seria igual à soma de 2 meses anteriores, e dessa forma ele teria 144 coelhos no final do ano. Fibonacci ficou tão intrigado com essa relação que começou a estudar essa sequência. Ele estudou essa sequência na natureza e a encontrou nas pétalas das rosas, nos caules das árvores e nas conchas em espiral do náutilo, um molusco marinho. À medida que esse molusco vai crescendo, sua concha cresce seguindo a razão áurea, em uma espiral logarítmica. Matematicamente, a proporção áurea é uma constante real algébrica irracional
obtida quando dividimos uma reta em dois segmentos de forma que o segmento mais longo da reta dividida pelo segmento menor seja igual à reta completa dividida pelo segmento mais longo, e o seu valor constituído por 1,6180. Essa razão corresponde à proporção divina, chamada assim, pois alguns estudiosos acreditam que o número π apresentasse alguma mensagem de Deus, já que está presente em distintos lugares da natureza. A escolha dela para representar a proporção áurea tem a ver com o arquiteto e matemático grego Pídias, que, segundo acredita-se, provavelmente empregou o conceito quando projetou o Partenon, isso lá no século V a.C. E Pídias não foi o único grego que se tornou fã da proporção áurea. Platão também curtia π, e Euclides foi o primeiro a descrevê-la em sua obra Os Elementos, há 2.300 anos atrás. Até no ser humano podemos encontrar a razão áurea se, por exemplo, dividirmos a altura de uma pessoa pela medida do seu umbigo até o chão. O número de ouro também aparece muito nas artes e na geometria. Em várias obras de Leonardo da Vinci é possível encontrar a divina proporção, sendo o quadro de Mona Lisa um dos mais famosos exemplos. Os gregos na escola pitagórica representavam o número de ouro através do pentagrama, que contém a proporção áurea em todos os segmentos. Uau, que incrível, né, pessoal? Esse vídeo falando sobre o número de Deus por trás de todas as coisas. E é incrível a gente olhar e dimensionar e entender, uau, foi o meu Deus que criou todas as coisas. Quando a gente entende isso, tudo na vida faz total sentido. Então, a primeira parte é, por que nós devemos cuidar e zelar pela criação? Porque Deus é o Criador e isso honra ao nosso Deus. Então, quando você entende que Deus criou todas as coisas, você começa a entender o porquê das coisas. Mas primeiro, a gente compreende e a gente se sujeita a esse Deus Criador maravilhoso. Mas o segundo ponto, agora está falando sobre cuidar da natureza, é um princípio bíblico. Por quê? Quando Deus criou o jardim do Éden, ele deixou a cargo de Adão e Eva o cuidado do mundo belo e perfeito. A Bíblia nos ensina em Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme nossa imagem, a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O ser humano seria um administrador, ou, melhor dizendo, um mordomo do planeta, né? Só tinha ele ali, naquele momento, e ele iria cuidar de todas as coisas. Então, Deus deixou esse cuidado para o homem. Esse entre aspas, né, domínio que a Bíblia apresenta não está relacionado com um governo autoritário ou de exploração, mas era um domínio exercido com amor. A Bíblia diz ainda, em Gênesis 2:15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então Deus colocou ele ali com um propósito para cultivar, guardar e está ali, na terra, abençoando, ajudando, cuidando de todo. Ele era o administrador daquele jardim, daquele ambiente, daquilo que Deus criou, mas não de maneira autoritária e de explorativa, né? De fato, era de maneira ordenada e em amor. E Deus quer que nós sejamos dignos de confianças na mordomia dos nossos recursos. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 4:2, olha só. Ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Olha só. Ou seja, assim como Adão e Eva deveriam zelar e cuidar da criação divina, da criação que Deus fez ali naquele jardim e os colocou para cultivar, para guardar, nós devemos ter a mesma postura hoje com relação ao meio ambiente e os recursos naturais que estão disponíveis em nosso planeta. Esse cuidado vai desde o equilíbrio do uso da água quanto ao desmatamento de nossas florestas. Então, Deus deu essa missão para Adão e Eva cuidar e cultivarem daquele local. Deus requer também que nós sejamos mordomos fiéis e cuidemos, zelemos por aquilo que Ele fez, aquilo que Ele criou. E nós devemos fazer isso não por questões... questões internas, questões egoístas, interesseiras, não, mas porque nós estamos honrando a Deus, zelando por aquilo que Ele criou. E outra coisa também muito importante é que nós estamos cuidando de algo que outras pessoas irão desfrutar. Nós estamos cuidando daquilo que outras pessoas iriam também receber. Então,
A gente percebe lá quando Abraão ele plantou algumas árvores, ó, em Gênesis 21 diz, 31, e plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus Eterno. Abraão, ele já era idoso, ele não iria desfrutar daquele bosque. Mas os seus netos, os bisnetos, suas descendentes iriam desfrutar daquilo, outras pessoas iriam desfrutar daquilo. Então, quando nós preservamos o ambiente em que estamos, ou quando nós estamos zelando por aquilo que Deus nos deu, olha só, pensa numa coisa, como nós vemos aqui em Abraão, e com Adão e com Eva. Deus que deu esse recurso, Deus que colocou eles naquele lugar, Deus deu isso também a Abraão para que ele pudesse plantar e fazer esses bosques. Deus deu isso e também Deus nos dá os seus recursos. E quando nós não administramos e não zelamos por isso, nós estamos desobedecendo o próprio Deus, estamos desagradando o próprio Deus. E isso é muito sério, quando nós não damos a devida importância para aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus nos ordenou. E nós, em vez de sermos mordomos fiéis, seremos mordomos infiéis. E nós seremos julgados por isso. Então, Deus está aqui nos chamando para que nós zelemos por aquilo que Ele nos deu. A lei do Senhor foi entregue lá, quando eles estavam no deserto, trazer diversas ordenanças acerca do cuidado dos animais. Por exemplo, ao encontrar o ninho, poderia levar a mãe dos filhotes, pois ela era essencial para a preservação da espécie. Olha só, Deus se importava com tudo. Deus deu diversas ordenanças para o povo quando estava no deserto. Deus deu diversas ordenanças ao povo. E a nós, que nós precisamos zelar por aquilo que nos deu. Tudo isso tudo são criaturas de Deus. Eu lembrei agora de uma vez que na minha casa, na casa dos meus pais, lá a gente tem um cachorro, é um labrador, ele chama Apolo, e nós temos também um passarinho, uma calopsita. Na verdade, passarinho é mais da minha mãe, ela que cuida, ela gosta muito de calopsita. E essa calopsita, na verdade, é um macho, né? A gente chama ela de Zangadinho. Minha mãe deu esse nome. Por quê? Porque essa calopsita é muito brava, gente. Sério, é muito brava. Você pensa assim, é mais brava que o cachorro. É engraçado, mas é sério. Ela é mais brava que o cachorro. Mas assim, E aí, só que eu não gosto muito de pássaro. Eu tenho, sim, um pouco assim... Eu não gosto muito de pássaro. Eu tinha um pouquinho de fobia. Eu tinha um pouquinho de medo de pássaros, sim. Um medo muito estranho, né? Mas eu tinha um pouquinho de medo de pássaros. Aí eu falava assim, não gosto disso, não gosto daquilo, de pássaros. Aí minha mãe e meu pai falaram bem assim, Amanda, você entende que essa criaturinha glorifica a Deus? Eu falei, né? Deus criou, né? Você entende que quando ela está cantando, ela está glorificando a Deus? Você entende que foi Deus que criou essa criatura e foi para a glória dele? E quando você rejeita isso, você está rejeitando o que ele fez? E aí, na hora eu pensei assim, gente, isso faz total sentido. Sabe, quando nós não enxergamos as coisas, olha, foi Deus que fez, é Deus que está dando, isso é para a glória dele. Quando nós não entendemos isso, a gente age como tolos, como menininhos, como menininhas. Mas Deus quer que a gente pare de agir assim e comece a agir com responsabilidade. Está na hora da gente acordar para a vida e entender e começar a agir como crentes de verdade. Não agir como menininhos e menininhas na fé, não, mas como crentes de verdade. Deus está nos chamando para a responsabilidade, para uma vida de maturidade. É sim, vocês que são adolescentes aí, está na hora, muitas vezes, de largar de pensamentos, de achismos, de coisas que vocês têm carregado há muito tempo e começar a entender que esse Deus é o Criador por trás de todas as coisas. Quando nós não entendemos isso, nós começamos a olhar a vida de maneira amarga e não admiramos a beleza dos pássaros como eu não admirava e não admira o nascer do sol, até mesmo uma chuva. Nós começamos a ter uma vida amarga porque nós estamos enxergando a Deus de maneira errada, distorcida. Mas quando nós passamos a enxergar Deus de maneira correta, de maneira genuína, nós começamos a enxergar todas as coisas de maneira genuína e de maneira verdadeira. A importância de cuidarmos da natureza
é porque Deus a fez e porque é um princípio bíblico. Eu sei, eu tô batendo nessa tecla e você já tá assim, desse jeito. Já entendi agora. Hã? Já entendi agora. Não entendi. Já entendi agora. E o que você entendeu agora? Que bom que você já tá assim, né? Já entendi, já entendi. Eu também já entendi isso. E assim como essa lição me ensinou, tem certeza que ensinou a vocês também. Deus, Ele quer que nós sejamos atentos a todas essas questões. Talvez você se pergunte, como que eu posso colaborar? Sabe, faça o mínimo. Você que é adolescente, olhando para a sua realidade, pelo menos arruma o seu quarto. Meu filho, arruma a sua cama. Não deixa sua mãe ficar fazendo isso tudo por você, não. Arruma o seu guarda-roupa. Lava sua vasilha. Conserva o ambiente que você está. Isso também glorifica a Deus. Ajuda os seus pais na limpeza da casa. Preserve o ambiente limpo da igreja, da sua escola. Não fique jogando papéis no chão. Não fique desperdiçando alimento. Ai, não gosto disso, não gosto daquilo. Ai, não como isso, não como. Gente, pelo amor de Deus, até quando a gente vai ter uma mentalidade assim? Deus está nos provendo coisas e nós estamos rejeitando, porque nós estamos acostumados a seguir os nossos conceitos e ideias. Mas Deus está querendo que nós ajamos como mordomos fiéis, como crentes verdadeiros. Deus nos deu isso, nós precisamos zelar por aquilo que Ele nos deu. E Deus criou todas as coisas, sejam elas visíveis e invisíveis. Nós somos servos de Deus. E nós sabemos que nossa pátria não é aqui, que nossa pátria é o céu. Talvez ainda você não entendeu e está assim, tá, mas a minha lugar não é aqui, eu não sou daqui, blá, 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 blá. Ok, meu filho, minha filha, você está certo, nós não somos daqui, mas nós precisamos entender que Deus nos colocou aqui e nós precisamos zelar por esse ambiente que estamos. A nossa esperança não é aqui, a nossa esperança de fato é a vida celestial, é estarmos com o Senhor eternamente. Entretanto, enquanto esse dia não chega, a nossa vida tem que continuar. Vocês devem ir para a escola, devem estudar, devem um dia fazer uma faculdade, trabalhar, devem zelar pelo ambiente que vocês vivem, devem cuidar do ambiente. Por quê? Porque outras pessoas virão, outras pessoas vão desfrutar desse ambiente que Deus nos deu. Então, nós precisamos zelar por ele. E, como eu falei para vocês, coisas simples que vocês podem fazer, como eu falei anteriormente, né? De arrumar, descartar o lixo nos lugares certos e preservar, não jogar coisas no chão, jogar no lugar certo. Cuidado com o consumo de energia, com o consumo de água. Talvez você pense que isso não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Pequenas coisas revelam o nosso coração. Que nós tenhamos corações verdadeiramente voltados para o Evangelho, pois isso glorifica a Deus. Isso revela que Deus, de fato, não é apenas o nosso Criador, não é apenas o nosso dono, mas é o nosso Pai. E nós, como filhos, nós vamos exercer aquilo que o nosso Pai deseja e requer. E finalizando esta aula, a gente está finalizando essa aula. Pois é, eu queria deixar uma reflexão para vocês. Uma reflexão muito importante. Mais reflexões? Sim, mais reflexões. A gente falou um pouquinho de maneira teórica, um pouco de maneira prática, mas agora eu quero falar para você mais ao seu coração. Para você refletir comigo. Você já parou para pensar quantas estrelas há na galáxia? Mas agora pensa comigo. O nosso Sol é uma estrela da galáxia Via Láctea. Sabe quantas estrelas há na Via Láctea? 300 bilhões. E Andrômeda é uma galáxia com 1 trilhão de estrelas. E todas elas brilham juntas. Essa é a definição de maravilha. Deus é tão infinitamente vasto e essa é a obra dele. Nós pintamos com pincéis e ele pinta com bilhões e bilhões de estrelas e trilhões de galáxias. Ele sabe o meu nome. O Deus de 1 trilhão de estrelas sabe o seu nome. Um Deus de 1 trilhão de estrelas sabe o seu nome. Esse Deus de 1 trilhão de estrelas tem um propósito, tem um plano traçado para você.
Esse Deus que criou todas as coisas e criou tudo com perfeição, complexidade. Um Deus que conhece cada estrela. Ele também conhece e chama você pelo seu nome. Deus, Ele chama você e Ele tem um plano, um chamado específico para você. Não se questione, não viva uma vida amarga. Olhe para o alto e saiba que é de lá que vem a sua salvação e toda a sua esperança. Porque um Deus de 1 trilhão de estrelas sabe o seu nome. E a importância que isso tem. Isso queima o meu coração. Isso me enche de gozo e alegria. Que mesmo eu não merecendo, esse Deus me chama pelo nome. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu sou miserável, mas Ele quis me chamar de um novo nome. E Ele quer chamar você e quis te chamar para um novo nome. Não mais como uma criatura, mas como filha e filhos dEle. Vocês fazem parte da família dEle. Deus deu o seu Filho unigênito para que eu e você não se perca, não viva de uma maneira corrompida e perversa, mas viva de uma maneira genuína, de uma maneira graciosa, pois Ele quer nos dar uma nova esperança, e a esperança é que Jesus veio para nos dar vida em meio onde tinha a morte. Então saiba que esse Deus conhece você e quer cuidar de você. Esse Deus que te chama pelo seu nome, Ele tem um chamado para você. Não ache que você veio no mundo à toa. Nada foi criado de maneira à toa. Não ache que você é onde está porque é por acaso. Não existe acaso em Deus. Ele criou todas as coisas de maneiras incríveis e perfeitas. Não existe acaso para Deus. Você não é um acaso de Deus. Você, de fato, é uma criatura de Deus e foi chamado para ser filho dEle. Reis e sacerdotes do seu reino. Príncipes e princesas do seu reino. Ele tem o melhor para você. Que possamos honrar a esse Criador em todas as coisas. Amém? Vamos orar para finalizar essa aula e depois vamos fazer o momento da oferta. Amém? Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos por todas as coisas, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor Deus, para que possamos viver, Senhor, de maneira genuína e verdadeira neste mundo. Nos ajude a enxergar todas as coisas como elas verdadeiramente são. Não como nós imaginamos, como nós pensamos, mas como elas verdadeiramente são. Então nos ajude a ter os olhos voltados para a sua palavra, a ter os olhos voltados para Ti, tão somente a Ti, Deus. Pois quando nós enxergarmos tão somente a Ti, nós conseguiremos enxergar todas as coisas como elas são. Que tudo seja para a Tua glória e para Teu louvor, e que o Senhor possa afirmar essa palavra no coração de cada adolescente, de cada visitante que está acompanhando essa aula, para que todos possamos entender que somos criaturas Tuas, filhos Teus, e cada um de nós possui um lindo propósito em Teu reino. Que possamos viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Já está aparecendo aí embaixo os dados que você pode ofertar. Pix, PicPay, contribua para a obra de Deus, para que esse reino possa avançar, para que muitas e muitas pessoas possam ser alcançadas por meio deste ministério tão maravilhoso que Deus nos deu. Então, oferte aqui, você como visitante, não está constrangido, é uma prática que nós temos. Você também pode ofertar e trazer também no culto à noite. Também o voto dos 1000 valentes. Olha aí, gente. Participe, você está vendo a nossa igreja, esse espaço maravilhoso e grandioso que Deus já nos deu, mas que você pode fazer parte dele, contribuindo para que a gente possa comprar esse espaço. Que Deus assim possa te abençoar grandemente e prosperar a sua casa. Que você possa assim abençoar o reino de Deus. Amém? Então vamos finalizar com um louvor. E eu gostaria de agradecer cada um que ficou aqui até o final. E obrigada por participar. Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário abaixo da aula. Tá bom? Um beijão para cada um de vocês. Um grande abraço. E tchau, tchau. Bom domingo. I say milhões de estrelas.